Daniel era um homem de fé inabalável, íntegro e temente a Deus. Mesmo vivendo em uma terra estrangeira, cercado por uma cultura que não adorava o Senhor, ele manteve seu coração firme nos princípios do céu. Sua sabedoria e dedicação o fizeram se destacar entre todos os governantes da Babilônia, e isso despertou a inveja dos outros líderes. Eles não suportavam ver alguém ser abençoado de forma tão evidente. E quantas vezes isso também acontece conosco? Quando decidimos ser fiéis, quando escolhemos andar na retidão e não nos corromper, surgem olhares, críticas e armadilhas. Mas o exemplo de Daniel nos ensina que quem anda com Deus não precisa temer a conspiração dos homens. Podem tentar nos derrubar, podem tramar contra nós, mas o Senhor é o justo juiz e sempre revela a verdade no tempo certo. Daniel não conquistou o favor do rei apenas com inteligência, mas com um espírito excelente. Sua comunhão com Deus o diferenciava. Ele orava 3 vezes ao dia, não por costume, mas por amor e intimidade com o Pai. Era ali, no seu quarto, ajoelhado, que Daniel recebia força, sabedoria e direção. O segredo do sucesso de Daniel estava no seu altar. Quando você permanece fiel, mesmo quando ninguém está vendo, o céu se move a seu favor. Se você acredita que a fidelidade a Deus ainda é o caminho da vitória, comente: eu escolho permanecer fiel. Os inimigos de Daniel sabiam que não encontrariam falha alguma nele, então criaram uma armadilha. Convenceram o rei Dário a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a outro Deus, ou homem que não fosse o rei, por 30 dias. E quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel jamais deixaria de falar com Deus. O objetivo deles era simples: destruir um servo fiel por meio de sua própria fé. Mas Daniel não negociou seus valores. Mesmo sabendo do decreto, ele foi para o seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e se ajoelhou, como sempre fazia. Ele sabia que podia perder tudo: o cargo, o respeito, até a própria vida, mas não podia perder sua comunhão com o Senhor. Que exemplo poderoso de fé e coragem! Muitas vezes, Deus permite que enfrentemos injustiças não para nos destruir, mas para revelar o poder dele em nossa história. Quando tudo parece contra nós, o céu começa a se mover. Daniel não tentou se justificar, não se revoltou, apenas confiou. E é essa confiança silenciosa que atrai o agir sobrenatural de Deus. Mesmo quando as portas se fecham, continue orando. Deus ainda está no controle e nada foge do seu olhar. Escreva nos comentários: eu confio em Deus mesmo nas injustiças. Quando Daniel foi descoberto orando, o decreto foi colocado em prática. O rei Dário, que amava e respeitava Daniel, ficou profundamente angustiado, tentando de todas as formas livrá-lo da sentença. Mas as leis da Pérsia eram imutáveis. Nem mesmo o rei podia revogá-las. E assim, o homem de Deus foi lançado na cova dos leões. Imagine o silêncio daquela noite. O som das pedras sendo movidas, os rugidos dos animais famintos e o coração humano batendo em plena confiança. Daniel não entrou na cova em desespero, mas em paz. Ele sabia que o mesmo Deus que havia sustentado seus passos até ali também seria capaz de fechá-la. Não a sua fé, mas a boca dos leões. Quantas covas você já enfrentou? Momentos em que tudo parecia perdido e a esperança ameaçava desaparecer. É justamente nesses momentos que a fé é provada. Daniel não precisou gritar nem lutar. Sua arma foi o silêncio da confiança. Às vezes, o maior testemunho não é o barulho da nossa fé, mas a paz em meio ao caos. Quando o medo tentar te dominar, lembre-se: Deus continua sendo Deus dentro da cova. Declare nos comentários: minha fé é maior que o medo. Enquanto Daniel passava a noite na cova, o rei Dário não conseguiu dormir.
Nenhum som de música o consolava, nenhuma palavra o acalmava. Ele sabia que havia condenado um homem inocente. Ao amanhecer, correu até a entrada da cova e com voz trêmula gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? E então veio a resposta que ecoou como um raio de esperança. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Aleluia! A fidelidade de Daniel foi recompensada. O mesmo Deus que permitiu a prova foi o Deus que entrou na cova com ele. Quando você permanece firme, Deus envia anjos para lutar por você. O inimigo pode rugir, mas ele não pode tocar em quem está guardado sob o cuidado do Altíssimo. Daniel saiu ileso, sem ferimento algum, e o próprio rei testemunhou o poder do Deus verdadeiro. As circunstâncias não definem o final, Deus define. Se Deus permitiu a cova, é porque Ele quer mostrar que pode te livrar dela. Escreva com fé: Deus ainda fecha a boca dos leões. Depois que Daniel foi tirado da cova, o rei Dário ficou maravilhado. Ele reconheceu que o Deus de Daniel era o verdadeiro e poderoso Deus. O decreto mudou. Agora todos deveriam temer e reverenciar o Senhor que havia livrado Daniel da morte. Veja como Deus transforma cenários. Aquilo que foi criado para destruir se torna plataforma de glória. O testemunho de Daniel impactou não apenas uma nação, mas gerações inteiras. Ele provou que a fidelidade a Deus nunca é em vão. Às vezes, o processo é doloroso, o caminho é estreito e a cova parece escura. Mas o final de quem confia em Deus sempre será luz. A fidelidade de um homem mudou o coração de um rei e fez o nome de Deus ser exaltado entre povos que nem o conheciam. O que Deus faz na sua vida também é uma mensagem. Quando você permanece firme, mesmo sendo provado, as pessoas veem o poder de Deus através de você. A sua dor pode se transformar em testemunho e o seu deserto pode se tornar o altar de um milagre. Permaneça fiel, porque o que Deus vai fazer na sua história vai calar a boca de muitos e abrir os olhos de outros. Escreva com fé nos comentários: minha fidelidade será meu testemunho. A história de Daniel nos mostra que a vitória não vem pela força, mas pela perseverança em permanecer firme na fé. Ele não precisou se defender diante dos homens, porque o próprio Deus foi o seu advogado. Às vezes queremos explicar, justificar, lutar com as nossas próprias mãos, mas Daniel nos ensina que quem confia, descansa. Enquanto muitos buscavam o poder do trono, Daniel buscava o poder do altar. Ele entendeu que a oração é a chave que abre qualquer porta, mesmo as que o inimigo tenta trancar. Por isso, quando a cova se abriu, Daniel não entrou derrotado. Ele entrou em paz e saiu em glória. Há uma grande diferença entre quem entra em uma prova murmurando e quem entra adorando. A cova não foi o fim, mas o cenário do milagre. E o mesmo Deus que livrou Daniel continua livrando hoje. Ele não mudou. Ele ainda fecha a boca dos leões da calúnia, da perseguição, da inveja e da injustiça. O segredo é não desistir quando o processo dói. A fidelidade é provada no fogo, mas recompensada com honra. Continue firme, mesmo que pareça o fim. Deus transforma covas em palcos de vitória. Declare com fé: minha perseverança me levará à vitória. Senhor meu Deus, hoje me coloco diante de Ti como Daniel se colocava, de joelhos, com o coração rendido e confiante. Mesmo quando o mundo tenta me calar, quando as leis da vida parecem me condenar, eu escolho continuar falando contigo. Porque sei que é da Tua presença que vem minha força, minha paz e meu sustento. Pai, ensina-me a ter uma fé que não se abala, mesmo quando as portas se fecham. Que eu não me curve diante do medo nem das ameaças, mas que permaneça firme como Daniel permaneceu.
Dá-me coragem para continuar orando quando tudo me empurrar para o silêncio. Que meu altar nunca se apague e que meu coração permaneça puro diante de ti. Sei que o inimigo pode rugir, mas tu és o Deus que envia anjos para fechar a boca dos leões. Mesmo que eu entre na cova, que eu entre com fé. Mesmo que a noite pareça longa, que eu confie que o amanhecer trará livramento. Tu és o Deus que muda decretos, que transforma o impossível em testemunho. Senhor, quero confiar como Daniel confiou. Quero permanecer como Daniel permaneceu. Com fé viva, escreva: eu confio no Deus que livra. Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que esteve com Daniel naquela cova escura está comigo nas minhas batalhas. Às vezes, a vida me cerca de leões, problemas, medos, angústias, mas sei que nenhum deles é maior do que o teu poder. Quando o mundo espera me ver destruído, tu transformas o perigo em livramento. Pai amado, ajuda-me a ver além da dor. Que eu não olhe para os leões, mas para o teu anjo que acampa ao meu redor. Quando eu não entender o motivo da prova, dá-me paz para descansar na tua vontade. Ensina-me a confiar mesmo sem respostas, a permanecer firme mesmo quando tudo grita para desistir. Tu és o Deus que fecha a boca do inimigo, que transforma o caos em testemunho e a noite em manhã. Que a minha fé brilhe no meio da cova e que a tua presença seja o meu refúgio. Assim como Daniel saiu ileso, que eu também saia vitorioso das minhas lutas, carregando comigo o selo do teu cuidado e o perfume da tua presença. Senhor, obrigado porque mesmo na cova eu não estou só. Tu estás comigo. Escreva com fé: Deus está comigo em todas as lutas. Pai querido, obrigado porque a tua fidelidade é eterna. Quando olho para a história de Daniel, percebo que cada cova, cada prova, cada lágrima tem um propósito em ti. Nada é em vão quando te amamos e permanecemos firmes. Tu usas até as injustiças para nos elevar e revelar a tua glória. Senhor, transforma minhas covas em testemunhos, meus medos em coragem e minhas dores em força. Que o que hoje parece um fim seja apenas o começo de algo maior. Eu entrego nas tuas mãos tudo o que não posso controlar. Sei que, assim como Daniel, serei sustentado pela tua presença e guardado pelos teus anjos. Deus poderoso, fecha a boca dos leões que tentam devorar a minha fé, a dúvida, a ansiedade, o desânimo. Enche-me de esperança nova a cada manhã. Que minha vida seja a prova viva de que o Senhor ainda livra, ainda exalta, ainda realiza milagres. Hoje, declaro: minha confiança está em ti, meu livramento vem de ti, e minha vitória será para a tua glória. Com fé e gratidão escreva: Deus transforma a prova em propósito. A história de Daniel não termina na cova, ela começa nela. Porque quando o mundo achou que seria o fim, Deus decidiu mostrar o seu poder. Daniel não apenas sobreviveu, ele foi promovido, exaltado e honrado diante de todos. Aquilo que parecia derrota se tornou o palco da vitória. É assim que Deus age. Ele transforma o vale em testemunho, a prova em milagre e o medo em fé. O mesmo Deus que esteve com Daniel está com você hoje. Ele conhece as tuas lutas, ouve as tuas orações e vê cada lágrima que você derrama em silêncio. Talvez você esteja enfrentando uma cova, um tempo difícil, uma injustiça, um desafio impossível. Mas não tema. O Deus que fecha a boca dos leões é o mesmo que abre portas onde não há saída. Daniel não foi salvo por sua força, mas pela presença de Deus com ele. E essa mesma presença está disponível para você hoje. Permaneça fiel, mantenha-se em oração e continue confiando. O que parecia armadilha vai se tornar testemunho. O que parecia o fim, Deus vai transformar em novo começo. A tua fidelidade será recompensada. O teu testemunho ainda inspirará muitos. Declare nos comentários: eu creio no Deus que livra e exalta.